Agora a gente pode começar. Tudo bem, gente? Bom dia. Vamos dar início ao nosso terceiro dia de seminário com essa mesa maravilhosa sobre Beatles Tropicália e intercâmbio cultural entre Brasil e Reino Unido. Hoje a gente tem convidados muito especiais. Primeiro, eu queria fazer dois agradecimentos. Agradecer ao Instituto de Relações Internacionais e ao Centro Acadêmico de Relações Internacionais pela organização do seminário e principalmente aos participantes dessa mesa, que vocês devem estar super curiosos para saber quem são, e eu vou apresentar eles agora. Primeiro, uma figura já conhecida, nosso querido professor da casa, Marcelo Capucci. O Capucci é professor do Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio, onde ministra disciplinas como Cultura e Negócios Globais, Arte e Literatura nas Relações Internacionais, Arquitetura e Poder nas RIs e Monumentos, Patrimônio Histórico e Memória da Federação. E as disciplinas Foreign Resistance in Latin America e Brazilian Foreign Policy para intercambistas. Ministra aulas também no Brazilian Seminars da PUC-Rio e do Programa de Intercâmbio da Universidade do Arkansas e no Council of International Education Exchange Rio. Agora, apresentando, então, Paulo César de Araújo. Paulo César de Araújo é historiador e jornalista, estudioso da história da música popular brasileira, colabora com os principais veículos de comunicação do país. É autor dos livros Eu Não Sou Cachorro Não, de 2002, e Roberto Carlos em Detalhes, de 2006. Escreveu também O Real e o Rei, em 2014, best-seller sobre seu combate judicial com Roberto Carlos, que abriu caminho para a liberação de biografias não autorizadas no país. Em 2021, publicou Roberto Carlos Outra Vez, 1941 a 1970, primeiro volume da nova biografia do cantor. É professora da rede FITEC e do Departamento de Comunicação Social da PUC-Rio. E Ricardo Cupiari. Ricardo é biólogo com mestrado e doutorado em Biologia Marinha e Ambientes Costeiros, colecionador de vinis, VHDs, CDs e DVDs e livros sobre música, em especial Beatles e rock, desde 1972. Pesquisador e escritor da carreira dos Beatles, com 3 livros publicados sobre o grupo, um podcast, um videocast e um programa semanal de rádio web sobre a banda no ar. Também pesquisa as origens do rock brasileiro, com 3 livros publicados e um documentário de 2 horas sobre a Jovem Guarda, lançado, premiado com DVDs de ouro e platino. Escreve a biografia do músico Rodrigo Santos e da banda 14 Bis, e também colabora com capítulos em 2 livros coletivos sobre MPB. Muito obrigada. Como vocês podem perceber, nível de peso, então vamos dar início às perguntas. Cada participante vai ter 10 minutos para responder. Não fiquem preocupados com o tempo, porque eu vou estar contando, então vocês não vão se perder. Vai dar tudo certo. Então, vamos para a nossa primeira pergunta. Bom, como vocês sabem, hoje a gente está falando sobre cultura, então não dá para não falar, né, dessa pergunta. De que forma a música e a arte funcionam como pontos culturais e instrumentos de soft power entre países com histórias e contextos tão distintos como Brasil e Reino Unido? Considerando a Tropicália e os Beatles como símbolos de inovação e resistência cultural, que paralelos podemos traçar entre esses movimentos em termos de linguagem estética, crítica social e projeção internacional? E como esse legado ainda influencia a diplomacia cultural entre as duas nações? Primeiro eu vou passar a palavra para o Ricardo. Ricardo, você vai ter 10 minutos. E começando agora. Eu estou passando primeiro para mim. Muito obrigado. Bom dia a todos, obrigado pela presença, obrigado pelo convite. E, olha só, eu uso muito como exemplo a mim como criança, porque eu era um garoto, um sobrinho com 8 anos de idade, e a música, assim, ninguém tem me apresentado, ninguém chegou, discute isso, olha, lê isso aqui. Eu gostava de ler e via a imagem dos discos e botei para ouvir. Então, o meu primeiro contato, no caso foi com Beatles, que foi a primeira música que eu ouvi na minha vida, foi Beatles, foi uma coisa que me pegou, porque, assim, aquela linguagem eu não sabia inglês, mas os acordes, melodia da música, as vozes, a foto da capa, aquilo tudo começou a me causar a vontade de saber mais. E, de repente, eu descubro que tem outro disco, também era meu irmão, e tinha um conjunto brasileiro, uma roupa igualzinha dos Beatles, dizendo, era um garoto como eu, amava os Beatles, os Rolling Stones. E ali já era uma versão de uma música italiana. E era uma música que contava uma história de um jovem
gostava de ouvir música, gostava de namorar, de repente foi pego, foi mandado para o Vietnã, e ele morre no Vietnã. E a música, para um garoto de 8 anos, era uma coisa assim, completamente visual. Então, assim, eu vejo que era uma música italiana usando um ritmo abrasileirado, mas era um ritmo que era o yeah, 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 estilo Beatles, e aquilo foi me cativando. Então, e aí eu comecei a ter a curiosidade de ler sobre a Guerra do Vietnã. Eu tive a curiosidade de ler sobre os Beatles, eu tive a curiosidade de ler sobre a Jovem Guarda, que é aquele conjunto dos incríveis. Então, isso tudo me causou uma surpresa, porque eu me vi, antes dos 10 anos de idade, gostando de ler, recortar e escutar música. E não era samba, não era bossa nova, era rock. É o que eu gostava de escutar. Aquela música me pegou. Então, assim, eu vejo, e acho que vai ser aquilo que a gente vai debater aqui, muito dessa construção dessa dita música, né, alienígena de rock, ela realmente se inflamou conosco, porque várias outras manifestações musicais foram derivando disso. E eu cheguei até a ouvir samba, porque no começo eu escutei ouvir, comecei a ver o uso de instrumentos diferentes, eu comecei a ver, tinha algo além dos próprios Beatles. Então você começa a ver que a linguagem da música, do jeito quando ela é feita dessa maneira, como é que ela consegue ir cativando e levando para um monte de ramificações. Então, assim, eu sou muito grato aos Beatles, porque graças a eles, eu até fui semiólogo, graças a eles eu consigo escrever livro. Por quê? Por pesquisar, por catalogar, por fazer decupagem de imagens ou fazer clipping de notícias. Então, a música, para mim, ela vai muito além do que um mero arquivo sonoro para eu escutar. Ela vai realmente para uma coisa assim de estilo de vida, de instigar a cada vez mais continuar escrevendo e ouvindo, e tendo prazer de vir aqui, vamos debater sobre uma série de ramificações que eu acho super interessantes. Né? Como é que a gente tem aquela musiquinha que eu, com 8 anos de idade, escutei, e na mesma época estava acontecendo a Tropicália, porque eu me lembro do meu irmão me mostrar o primeiro disco do Caetano Veloso, e eu tinha ele na minha mão. Inclusive tem o William Veloso, o original, o disco de 68. Então, aquilo me pegou já desde criança. E no disco do Caetano tinha guitarra. E eu gostava. Eu não gostava das músicas que não tinham guitarra. No começo eu não gostava das músicas que tinham violão, eu gostava das músicas que tinham guitarra. Aquilo que me chamou a atenção. O primeiro disquinho dos Beatles, eu não compacto, eu odiava Taste of Honey, porque era uma música lenta. Era uma música que tinha vassourinha, era uma música que tinha George Harrison fazendo o arpejo de violão. Eu não gostava. Eu gostava de Christian Schultz. Aquilo que eu gostava. Então, esse foi o meu primeiro contato musical, né, e que me abriu um universo que eu espero conseguir traduzir aqui para vocês. Ah, já? Obrigada, professor. Agora eu vou passar, então, a palavra para o professor Paulo César. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui, sempre nossa casa querida, né? Formou, sou professor do departamento de comunicação, mas está ouvindo aí? Tá. Tá, né? E falar de música, de Beatles, de Tropicália, relação Brasil, Inglaterra. Eu vou, então, só complementar aqui, na verdade, o Ricardo falou um pouco aí da relação dele com Beatles, né, que começou com um caso mais pessoal. Eu vou dar aqui um caso mais coletivo, que é como tudo começou aqui no Brasil, né? Como é que começa a relação do Brasil com os Beatles. Brevemente aqui, uma introdução. Eu acho que a primeira vez eu trabalhei na Rádio Jornal do Brasil, um acervo do arquivo sonoro da Rádio Jornal do Brasil, e lá eu tinha acesso aos documentos, áudios do acervo, preservou. E eu encontrei lá, eu vi na época,
um correspondente internacional, do JB, se não me engano, Araújo Neto, era um correspondente internacional, ele dava aqueles flashes assim, que não era ao vivo, mas tinha a fita, o âncora falou aí. Agora, o nosso correspondente, que está na Inglaterra, no Reino Unido, que novidades? Era uma sexta-feira, assim, final da tarde, que novidade que você tem aí do Reino Unido? Falou, aqui, rapaz, estamos aqui uns 4 cabeludos da cidade de Liverpool, está uma onda aqui, uma revolução aqui no rock, uma renovação. E aí ele fala a infâmia, né? Eu acho que foi a primeira vez que ele expressou aquela nefasta expressão. É um negócio de tal. Certamente foi o primeiro, né? Quer dizer, isso devia ser outubro de 63. Que Hobbes é de agosto, né? Por causa desse banco, né? Sim, por causa desse óbvio. Ele estava tentando explicar o que estava acontecendo na Inglaterra de novidade. E ali, aquele correspondente dando a notícia, ninguém tinha ouvido ainda, os discos não chegavam. Você tinha notícias do que estava acontecendo na Inglaterra, acho que saíram na imprensa também, um movimento de renovação, de renovação do rock and roll, um tal de iê. Bom, a reação das pessoas ao ouvir a notícia foi de surpresa e espanto. Por quê? Porque não existia rock em inglês. Quer dizer, quando se falava em rock, até 63, era nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, pelo menos, não tinha essa referência de rock inglês. Comparando, imagine assim, Brasil, Portugal, Estados Unidos e Inglaterra. É como se surgisse uma notícia hoje falando assim, olha, está surgindo um movimento de renovação do samba em Portugal, o samba, um grupo lá de samba está renovando a música. As pessoas vão ficar assim, mas como assim? Portugal renovando samba, a música brasileira? Foi um pouco assim o espanto, né, com a notícia de que tinha um grupo de rock renovando rock na Inglaterra. Porque, se você sabe, os Beatles é que vão criar o rock inglês no sentido mundial, como linguagem, né? Então, foi surpresa, mas aí a coisa chegou. Chegou depois, estourar nos Estados Unidos. Aí, em janeiro, os Beatles chegam aos Estados Unidos. Chegou em primeiro lugar com o Anton Rodham, e aí, dos Estados Unidos, essa música vem ao Brasil. E aí, quando ela chega ao Brasil, aí a coisa chegou. A primeira reação dos críticos, que também não difere do que aconteceu na Europa. O nosso grande crítico da época, o maior crítico do Brasil, o Silvio Túlio Cardoso, foi taxativo. Estou recebendo aqui um novo disco que está chegando, né? Isso não vai durar 6 meses. Quer dizer, mas é importante dizer, ele não estava sozinho nisso. Críticos ingleses também falaram a mesma coisa, críticos americanos, num primeiro momento, a reação era aqueles senhores de 40 anos, em torno de 40 anos, formados basicamente pelo jazz e pelo samba, total dificuldade de entender aquilo ali. Bom, mas os Beatles vão pegar exatamente quem? Vai pegar a juventude, os jovens, aí que vai estar o grande impacto. E aqui no Brasil, naquele momento, quando os Beatles chegam aqui, depois de janeiro de 64, você tinha 2 grupos de jovens bem definidos, 2 grupos. O primeiro grupo, que vai ser aquele grupo que vai fazer a tal da Jovem Guarda, formado por Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Vanderlei, Renato Sussurro, esse grupo já estava pronto. Quer dizer, a Jovem Guarda vai acontecer logo depois, mas eles já estavam estruturados, eles já estavam gravando. Eles estavam vivendo do rescaldo do twist. O twist foi uma grande febre na música, depois que Elvis saiu de cena e os Beatles ainda não tinham aparecido. Então, naquele intervalo entre Elvis e os Beatles, o twist tomou de assalto as paradas de sucesso, em 1960, 62. Então, foi uma onda, mas uma onda que estava passando, era uma onda que, aquela dança, ninguém ia suportar muito tempo dançar o twist, aquilo quebrava a espinha, aquilo era difícil. Aquele solo de sax já estava saturando. Mas essa turma estava vivendo do rescaldo do twist. O que seria deles se não tivesse aparecido os Beatles? Mas os Beatles chegam naquele momento e pega essa turma e catapulta eles todos. Roberto Carlos vai subir junto, Vanderlei vai subir junto, Erasmo vai subir junto, todos vão subir juntos, porque eles já estavam em sintonia com essa linguagem pop. Os Beatles chegaram com a renovação. Então, esse primeiro grupo de jovens, essa parte da juventude, aderiu de cara. Agora, teve a outra parte de jovens, que aí o negócio foi diferente. E aí nós vamos chegar ao tema, que é o tema aqui da nossa mesa, a relação de Beatles e Tropicália.
Porque aqueles jovens que vão fazer a Tropicália, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Tom Zé, essa turma aí já reagiu diferente. Aí com eles a coisa não bateu assim. Caetano foi taxativo, e Caetano, você sabe, ele é muito claro, muito simples ao falar. Ele falou assim: eu não gostei, não gostei. Aliás, engraçado, ele não gostou, mas ele lembra onde ouviu, quem foi que deu, o dia, a hora, é impressionante. É um não gostar marcante, que geralmente quando você não gosta de uma coisa, você nem lembra como é que ouviu. Aí ele conta: não, eu estava lá na casa de Dedé, estava lá com Gracinha, Gal Costa, aí chegou meu amigo, Pedro Luiz, que depois vai se tornar presidente aí da Odebrecht, vai se tornar... vai ser envolvido naquele processo todo da Lava Jato, vai fazer a legislação premiada. Mas ele viu, Pedro Novis chega e, segundo Caetano, leva o disco dos Beatles para ele, que era o primeiro disco dos Beatles lançado aqui no Brasil, aquele single. O Cristianismo Não foi a What a Road Ahead, de Love, o foi primeiro. o segundo. Então, o segundo. Aquele single da What a Road Ahead. Então não é O segundo. Aí ele escutou o disco levado pelo Pedro Novis e falou: eu não gostei. Não gostei. Ainda disse mais: achei feio. Quando eu vi a capa dos Beatles, achei feio. Achei com caras de boxer. Eu acho que ele estava influenciado pelo Rinho. Ele ainda brinca assim: eu acho que eu me deixei influenciar muito pela imagem do Rinho. Então achou feio, não gostou do som. E na percepção dele, baseado em outros depoimentos, de maneira geral, todo aquele grupo que vai fazer a Tropicália, do núcleo duro da MPB, não gostou. E não gostou por quê? Aí nós temos um pouco, resumidamente aqui, a cabeça daqueles meninos naquele momento. Eles tinham, naquele momento, uma formação diferente do grupo da Jovem Guarda. O grupo da Jovem Guarda é aqueles garotos criados ali no subúrbio carioca, interior do Brasil, com uma relação mais profunda com o rádio, e que tinham uma admiração profunda pela cultura norte-americana, pelos personagens, pela revista em quadrinho, pela música. Esse grupo que vai fazer a Tropicália da MPB são jovens de classe média, formação universitária, que tinham uma outra visão sobre a questão cultural, principalmente naquele contexto pós-golpe militar. Nós estamos aqui no começo de 64, onde eles tinham a nítida consciência do que estava acontecendo no Brasil, e eles viam a guitarra elétrica não apenas como instrumento musical, não. Eles viam a guitarra elétrica como um símbolo do imperialismo, quer dizer, não era só um instrumento, um símbolo do imperialismo. Eles tinham a consciência de que o Brasil estava passando por um processo de dominação cultural e econômica, um golpe apoiado pelos Estados Unidos, e tudo que era rock vinha dos Estados Unidos, vinha da Europa, pertencia a esse caldo. Então, eles reagiram contra aquilo, porque não tinham sintonia com aquilo, tinham consciência também, todos formados pela Bossa Nova, que o Brasil tinha, naquele momento, a melhor música do mundo. Eles não tinham dúvida em relação a isso. O Brasil fazia, naquele momento, início de 64, a melhor música popular do mundo, a mais sofisticada, a mais rica melodicamente, poeticamente, letras de Vinícius de Moraes. Então, eles tinham essa consciência. Aí chegavam aqueles garotos com um rockzinho básico, acorde simples. Para eles, aquilo soou como uma coisa menor e diferente. Então, eles, e mais do que isso, eles tinham um compromisso com a transformação social do Brasil. Eles viam a música não apenas uma música para você ouvir, se divertir, dançar, não. Eles viam a música como um meio de transformação da sociedade, a música como um meio de conscientização. Eles acreditavam nisso, uma visão quase romântica, mas eles tinham isso. Não só a música naquele momento, para essa geração, na poesia, na literatura, no teatro. O Cacá Diegues, que estudou aqui na PUC, e faleceu, infelizmente, há pouco tempo, o Cacá Diegues vai dizer de forma clara também: nós queríamos não apenas fazer cinema, nós queríamos mudar a história do cinema, mudar o Brasil e mudar o mundo. Então, eles tinham a arte assim, como uma espécie, assim, como uma missão transformadora, revolucionária. Então, não por acaso que as músicas de Caetano, de Chico Buarque, de Gilberto Gil, de Maranhão, que Elis Regina também vai aderir, vai fazer, vocês podem perceber, essa música tem essa mensagem, sempre denunciando a desigualdade, a ditadura, a repressão, o autoritarismo, enfim, é a música com uma missão, uma música que não é apenas para você simplesmente ouvir, se divertir, é uma música para mudar o mundo. Então, por tudo isso, foi difícil para esses jovens, essa vertente da música brasileira, aderir a Beatles no primeiro momento. Então, não houve. Então, eles vão chegar lá
um pouco mais tarde. Quem aderiu a Beatles? Quem aceitou Beatles? O grupo que vai fazer a Jovem Guarda, liderado por Roberto Carlos. O grupo de Caetano, Caetano ali com seus 23 anos, 24 anos, reagiu contra, não aceitou. Eu não sei se dá para você colocar a imagem aí, por favor? Só para sintetizar aqui. Essa é uma foto de Roberto Carlos de 63, né? Vocês estão vendo aí, voltando um pouco a capa dos Beatles, é talvez uma das primeiras grandes homenagens assim, de termos de capa de disco, né? Porque essa capa hoje é icônica, né? Aliás, as capas dos discos dos Beatles. Mas Roberto Carlos grava esse disco em dezembro de 66. O disco é lançado em dezembro de 66 e é o disco dele que sintetiza, quer dizer, ele tem a próxima foto, só concentrando agora. Quando saiu o disco, aliás, a turma da MPB já criticou antes de ouvir, né? Porque quando ele viu a capa dos Beatles era famosa, a capa dela, o primeiro disco dos Beatles aqui no Brasil. Quando surgiu essa capa, a turma, a crítica, a turma da MPB, que também não gostava de Roberto Carlos, não gostava de nada disso, eles já partiram para cima, porque já ficaram incomodados com a própria capa do disco, porque estava ali fazendo propaganda de Beatles. Mas isso aí sintetiza a relação profunda que a turma da Jovem Guarda tinha com Beatles, que não era só no uso dos instrumentos, não era só na questão musical, na sonoridade, nem só no cabelo, nem só no comportamento, tudo isso vai influenciar, mas na parte gráfica de capas de disco. Então isso simboliza por quê? Porque até aí Caetano não ouvia Beatles, não queria saber de Beatles, Gal Costa não queria saber de Beatles, Gilberto Gil, eles estavam totalmente fora disso, não queriam saber de Roberto Carlos, nada disso. Então, para haver um encontro entre Beatles e Tropicália, aí precisou haver uma convergência. Os dois tiveram que se mexer, tanto do lado de cá, quanto do lado de lá. Quer dizer, os Beatles precisaram entregar mais. E, de um lado, os Caetano, o Gil, eles também não podiam ficar trancados na sala de estar com aquela velha opinião formada sobre tudo. Eles tiveram também que se mexer para haver a convergência, para chegar ao encontro. E aí, o que vai acontecer? A próxima imagem aqui, só para a gente... Antes, aí a famosa, histórica, nesse processo de oposição à guitarra, ao rock, a Beatles, num momento de desespero, a MPB decidiu fazer uma passeata. Isso aí é em julho de 67. 6 meses depois daquele disco do Roberto Carlos. Uma passeata, porque o programa de MPB estava perdendo audiência, o programa de MPB não estava conseguindo mais, a Jovem Guarda batendo recorde de vendagem, a Jovem Guarda conseguindo as maiores audiências. Então, eles decidiram fazer um ato de protesto para chamar a atenção para o programa da MPB, um programa que ia se chamar Frente Única. Então, eles decidiram fazer um manifesto de defesa da música brasileira. Depois desse ato aí, né, Daniel, vai ser chamado de passeada contra a guitarra elétrica. É uma forçação de barra, né? Construída a posteriori. Ninguém saiu aí com uma passeata contra a guitarra elétrica. Mas depois criou-se a onda. Poxa, ficou ridículo, né? Eles estavam fazendo a defesa do programa e da música brasileira. Mas você vê ali, ó, Gilberto Gil, Edu Lobo, Jair Rodrigues, Elis Regina ali, que era líder do programa, quer dizer, foi a grande comandante em chefe, enfim, o Zequete, MPB4, o núcleo duro da MPB. O Caetano só não participou daí porque, segundo ele, primeiro que ele não era conhecido ainda, ele não era contratado da TV Record, ele estava ali acompanhando Gilberto Gil. E segundo, porque a Nara Leão, essa sim, teve uma clareza, no calor da hora, ela falou, não vou participar, e não participou e convenceu o Caetano, mas o seu Chico Buarque estava para ir aí, não foi porque ele chegou atrasado, não conseguiu sair do carro, e outros ali, mas o núcleo duro está aí. O que significa isso? Significa que até esse momento a coisa... Então, aqui para concluir, aí tem um momento da epifania, o momento da convergência. Os Beatles, por um lado, estão lá trabalhando as suas músicas com maior profundidade, estão refletindo sobre a questão da produção cultural, estão avançando para além do iê. E aqui os jovens brasileiros que não suportavam rock, que não aceitavam rock, porque tinham uma ideia diferente em relação a isso, o Gilberto Gil vai fazer uma visita a Recife. Ele vai fazer uma visita a Recife, ele chega lá em Recife e vai ali na região do sertão de Recife. E aí ele tem um choque.
E esse momento, segundo eles próprios, esse momento é definidor para a convergência, para o encontro de Beatles com a Tropicália. A próxima imagem, só para a gente concluir aqui, ele chega lá em Recife, no sertão, ali com o Caruaru, e o Gil vai e encontra algo que ele conhecia lá da cidade dele, na Caatinga, Ituaçu, com a Banda de Pífanos. A Banda de Pífanos é um grupo tradicional do Nordeste, com aquelas flautas, e aquilo era uma coisa da infância dele. E ele ficou emocionado de reencontrar essa Banda de Pífanos. Aquela banda veio tocando na praça. Mas aí, de repente, ele olha para o lado e vê um monte de garotos cabeludos. Ele olha para o outro lado, um bando de garotas de mini saia. E ele começa a andar ali pelas ruas e vê Beatles tocando nas casas, nas lojas, Roberto Carlos. E ele fala assim, mas que loucura, cara! Ele saiu do Rio de São Paulo com a ideia de que encontrar no sertão um homem puro, autenticidade, aquele ideário do CPC, que o mal estava nas capitais, que se deixavam levar aí pelas influências de Nova York, que lá no sertão estaria a pureza, o Brasil profundo, o Brasil verdadeiro. E ele foi lá para encontrar. Ele chega no primeiro momento e encontra a Banda de Pífanos, mas quando ele olha do lado, ele vê a realidade multifacetada, diversa. E ele viu o quê? Ele viu a Tropicália, ele viu a Geleia Geral, ele viu a realidade muito mais dinâmica e menos estática do que eles acreditavam. Então ele volta do sertão e fala, Caetano, nós temos que fazer alguma coisa. Não dá para a gente continuar nessa. Caetano! Aí Caetano levou um susto. O que foi, Gil? Caetano, você já ouviu? Viu o quê, rapaz? Você já ouviu disso? Que disso? Tinha acabado de sair logo depois. Próxima foto. Eu só o som, né? Um pouco do som da Banda de Pífanos. Logo depois chega esse disco. Quando ele olhou a capa, ele falou, a Banda de Pífanos de Caruaru. Ele já teve achando que era a Banda de Pífanos de Caruaru. Uma dimensão. É a Banda de Pífanos. E aí ele foi olhar e ele viu Beatles tocando música indiana, tocando música tradicional dos anos 30, com a music hall inglesa, folclore inglês misturado com pop, o iê. Falou, cara, é isso que eu vi no sertão, é isso que Beatles estão fazendo isso. Então ele mostra esse disco para Caetano. E aí Caetano, cara, próxima foto, o rapaz que não gostava de rock, o rapaz que não gostava de guitarra elétrica, que não gostava de... Olha que bacana, olha olhando, olha o interesse dele. Aí se deu, finalmente, o encontro Beatles e aquilo que vai ser Tropicália. Porque eles pegam esse disco, o Gil especificamente, leva para o maestro Rogério do Pai e fala assim, eu quero um arranjo com essa ideia, eu quero misturar isso aqui, eu quero guitarra com orquestra, eu quero essa sonoridade, eu quero essa mistura, eu quero esses elementos, eu quero uma música que expressa toda essa diversidade que é do Brasil. A ideia, veja bem, eles não vão copiar os Beatles, né? Cópia. A ideia que estava na realidade também, foi apenas... Quer dizer, ele estava maduro para ouvir esse disco, talvez sem aquela epifania lá no sertão, talvez não compreendesse, continuasse rejeitando. Então foram essas convergências, no sentido de dizer, os Beatles se mexeram por um lado, foram sofisticando a música, foram incorporando elementos, certamente refletindo também, eles não podiam ficar simplesmente fazendo aquele básico, e daqui do outro lado, eles, Caetano, Gil, foram refletindo sobre tudo isso, sobre a realidade brasileira, e aí vai se dar esse grande encontro para a música brasileira, para a sociedade, e a explosão da Tropicália, que é resultado disso tudo, né? Então, resumidamente, de uma forma introdutória, esse encontro aí fantástico para a nossa cultura. Uma chuva de informação maravilhosa que você trouxe para a gente. Agora vou passar para o nosso querido Caput. Bom dia. Bom, agora já estou até intimidado aqui. Queria, antes de mais nada, fazer não só um agradecimento, mas também fazer aqui um elogio à organização do seminário, nas pessoas da Inã, do Bernardo, da Maria Clara, da Joaquim, da Isadora,
dizer para vocês que esse é um momento importantíssimo do curso, é um momento onde o curso mostra a sua cara. Nos últimos anos, esse seminário foi organizado pelos professores. Essa é a primeira vez que eu saiba que está sendo organizado pelos alunos de forma integral. Isso é histórico e importantíssimo. E queria convidar vocês a que semestre que vem vocês se engajem novamente, que vocês pensem uma pauta, uma agenda, né, para que isso continue. É importantíssimo que isso seja apropriado por vocês. Né? O movimento de apropriação aqui, inclusive, de ressignificação, eu estou fazendo. Quero dizer que estou aqui vestido, reapropriando o verde para o velho da Havan. Gaga, Madonna já fizeram isso, também estou fazendo. Desde 2018 eu não usava esse blazer. Tempo sombrio. Estou usando pela primeira vez depois de 2018. Com relação à minha fala, eu acho que eu vou muito na linha do Liag e do Paulo César, mas eu sei que cabe a mim um pouco falar mais sobre relações internacionais. Para chegar lá e para chegar em soft power, eu queria fazer 3 pontos antes de falar sobre isso. Primeiro, situar os 2 movimentos na contracultura, né? Falar sobre counterculture e falar, ao mesmo tempo, sobre a questão que o Paulo César já trouxe, que é a originalidade. Né? Para que a gente não fique sempre repetindo essa ideia de que a gente está imitando, de que a gente está copiando, e etc. Ao mesmo tempo, eu queria abrir um pouquinho esse leque e não falar apenas sobre música. Por quê? Porque esse movimento é um movimento muito rico e, apesar dele ter uma expressão muito grande na música, ele tem origens distintas e ele tem manifestações distintas que são importantíssimas e que agora, principalmente no século XXI, estão sendo reconhecidas na sua originalidade, no seu pioneirismo e estão sendo, literalmente, objeto de soft power para o Brasil. Por isso que eu acho que é importante a gente abrir esse leque. Essa pintura aqui, na verdade, é uma pintura, uma pintura importante do Henrique Amaral, que é justamente do período da década de 60, da ditadura, onde, principalmente, a gente está colocando aqui um período, e eu queria colocar 1967 como um ano, aí, um marco. Por quê? Porque várias coisas vão acontecer em 67, 68. 68 a gente sabe que tem o AI-5 e a partir daí a censura ela passa a filtrar muita coisa. Então, muitos artistas, músicos, artistas plásticos, escritores tiveram que, de alguma forma, falar metaforicamente, né, tentando driblar a censura. Isso aqui é uma forma de driblar a censura. Né? É você trabalhar um cacho de banana para falar da tortura. Né? Para falar sobre um corpo que está sendo violentado. Esse aqui é um trabalho também interessante do Marcelo Nicho, de 66, que já estava, né, prevendo o que ia acontecer mais à frente, e que eu acho fantástico, né? Porque se você seguir reto, não dobrar à esquerda, você burra. Outro trabalho interessante, que é justamente pensar a questão da nossa resistência contra a hegemonia norte-americana, né? Essa ideia do I want you, né? E como é que isso se transforma em sangue. Mas quando a gente fala sobre esse contexto, a gente não está falando numa contracultura que apenas se coloca contra a ditadura e contra a repressão, mas também contra um cenário internacional de guerra do Vietnã, que a gente não pode deixar de... Já estou 5 minutos? Jura que eu tenho 5 minutos? Guerra do Vietnã e tantas outras questões que estão acontecendo. Então, isso é muito refratário. Mas só para a gente começar
a brincar, a gente está falando aqui de um momento onde a gente tem, como o Paulo César falou, o lançamento desse álbum dos Beatles, que é um momento histórico. Por quê? Porque, e aí o Bianchi vai me bater que eu vou falar isso, e eu quero esclarecer também que eu já briguei com ele lá fora, porque eu sou Pink Floyd, eu não sou Beatles. Tem esse problema, né? Mas justamente porque eu sou Pink Floyd, eu não tenho a questão emocional, eu posso falar. Existe Beatles até 67 e Beatles depois de 67. E vocês precisam saber que Beatles, antes de 67, eles não quiseram dizer isso, mas eu vou dizer. Ele é Brian Epstein. Ele é o produtor. Eu digo no seguinte sentido. O que eu coloco é o seguinte: quando Brian Epstein, né, morre, né, o grupo se transforma. E isso aqui é o grupo depois de Brian Epstein. Para mim bom, deixa a tua fala aí. Né? Mas eu estou colocando isso por quê? Porque eu acho que existe uma consciência política que vem com o Beatles depois de 67. É essa consciência política que eu quero colocar, porque ela está inserida nisso aqui. Ela está inserida no movimento hippie, que é contra a cultura, Stonehenge. Ela está inserida na pop art, que começa no Reino Unido, não começa nos Estados Unidos, e isso já na década de 50, né? E isso reverbera para cá. Né? Isso reverbera para a Tropicália, isso reverbera para um grupo de artistas que vai se colocar entre a MPB tradicional, como o Paulo César estava falando, e entre a Jovem Guarda. Mas aí eu queria buscar isso aqui, que eu acho importantíssimo, Hélio Oiticica, com a Tropicália, em 67. Ou seja, isso aqui, tá, é uma instalação, é pioneira, né? Hoje está... Isso aqui foi uma reprodução, depois na Bienal de São Paulo, mas a gente está falando aqui na Whitechapel Gallery e hoje está na Tate Modern. Né? A gente está falando de Penetráveis, a gente está falando de uma série de obras de arte que vão estar trabalhando essa contracultura, né? E vários artistas que vão estar ingressando nisso. Mas eu queria mostrar uma coisa importante, que é maravilhosa, Lígia Borges, que é isso aqui, que é o Rei da Vela. E eu vou parar aqui, juro. Por que é importante a gente falar do Rei da Vela? Porque o Rei da Vela é 66 para 67, é Celso Martinez, e ele resgata uma obra de Oswald de Andrade, da década de 30, ou seja, do movimento modernista. E é esse Rei da Vela que vai trazer uma estética de Tropicália e que vai ser assistido por Caetano Veloso e que, junto com a epifania de Gilberto Gil, vão pensar Tropicália. Né? Então, a gente está falando de uma confluência de ideias, seja nas artes plásticas, com Hélio Oiticica, fazendo uma instalação chamada Tropicália, seja no Rei da Vela, que traz Andrade com uma ideia de resgatar a antropofagia. E aí eu acho que é o elo perdido. Ou seja, a Tropicália, ela incorpora o movimento antropofágico, por quê? Porque ela quer devorar essa cultura que vem de fora, mas quer transformar numa coisa autêntica. Ela quer transformar isso em algo original. E aí eu volto para a questão da originalidade, a importância hoje da gente reconhecer a originalidade desse movimento de contracultura, reconhecer as condições em que essa contracultura foi feita, sobre a tortura, sobre a censura, né? E como isso hoje vai ser material para a gente para fazer diplomacia cultural e fazer soft power. O Gustavo me diz que você vai repetir muito a próxima pergunta, porque, como acho que vocês já perceberam pela fala dos palestrantes, quando a gente fala de Beatles Tropicália, a gente está falando necessariamente de cultura, de reverência, de contracultura e principalmente de movimento jovem. Os Beatles, os músicos da Tropicália, influenciaram os valores dos pensamentos políticos jovens de diversas gerações, mas eles advêm principalmente desses pensamentos desses jovens dos anos 60 e 70. E
O que vocês acham desse movimento cultural da década de 60 ainda influenciam os nossos pensamentos hoje em dia sobre política, principalmente dos jovens? Vou passar primeiro para o Paulo. Antes, eu queria só saber se eu podia fazer só um complemento do que foi dito pelos dois. Pode. Eu acho que é interessante, porque eu vou até pelo final, eu vou ao que o Caput falou agora, do Brian Epstein. Ele censurou os Beatles. Ele censurava o Tagarela, ele censurava John Lennon. Por quê? Primeiro, ele tirou aquela rebeldia dele de andar de roupa de couro quando era professor de marginal, parar de fumar, beber e fazer o que eles queriam no palco. Por quê? Se eu quero levar vocês para o mundo, vocês têm que ir como artistas e não como vagabundos, né? Então, o que ele fez? Ele botou roupinhas, ele ensinou a fazer reverência, a usar o que ele aprendeu na escola de artes, quando ele fez, escola de teatro, e fez isso agora. O Lennon faz uma crítica à família real com o lance das joias, o Lennon reclamou de todos eles. Tem racismo, tem segregação nas nossas plateias, nós não queremos isso, fizeram constar em contrato, nos Estados Unidos, em 64. Eles também, lance de religião, onde foi muito mal interpretado, quando disseram que ele disse que os Beatles eram mais populares que Cristo, ele disse não. O que eu disse é, do jeito que a sociedade hoje está, que a juventude está, até uma banda de rock como nós somos mais populares que Jesus. É bem diferente do que ele falou. E, principalmente, eles fizeram contra a guerra do Vietnã. O Brian Epstein, na verdade, ele censurava os Beatles. Ele odiou a capa de Sgt. Pepper's, porque aquilo ia contra o que ele queria. Mas ele até pediu, por favor, venha dentro de uma capa de papel pardo, que não foi respeitado. Né? Quando a gente falou o lance dessa influência dos Beatles, o George Martin, isso que ele colocou no prefácio do livro, ele disse que ele amava o disco de Salieri como um Tom Jobim. Ele falou, cara, eu amo o Tom Jobim. Eu tive um jantar, ele e o Tom Jobim. Então, assim, ele tinha uma adoração pela música brasileira, exatamente pelo que você colocou, o lance da riqueza musical, a riqueza melódica, a riqueza da letra, a riqueza dos arranjos. Ele era um enorme fã de Tom Jobim. Ele gostava muito do Tom Jobim. Então, a gente tem já esse entrelaçamento, isso eu estou falando em 1962, o George Martin não trabalhava os Beatles ainda, ele já frequentava até nos Estados Unidos, batendo cabeça, os americanos eram contra a música que era feita na Inglaterra, não se fazia nada na Inglaterra, só se fazia nos Estados Unidos, e ele brigava, porque, querendo, acreditem ou não, um dos primeiros drum and bass já editados em música foi o George Martin, que fez em 1962. Ele pegou umas gravações eletrônicas, junto com ritmos latinos, e lançou com o nome de um artista fictício, era ele. E você escuta a música, parece um drum and bass dele. Era George Martin, 62. O Eladio Carlos e o Roberto Carlos não gostavam dos Beatles. Eles não eram... Os Beatles não foram ídolos deles. O Eladio coloca isso no prefácio dele, ele coloca: nós éramos contemporâneos. Nós tínhamos como ídolos Elvis, Chuck Berry, Peter Richard. Esses eram nossos ídolos. Na verdade, os Beatles eram o nosso concorrente. E eles fizeram muito forte pela luz. Ele e o Renato Barber. Vamos combater os Beatles. É claro que os caras eram geniais, mas no começo eles vinham como uma ameaça para ele. Porque eles eram rock americano. Se fazia de rock no Brasil nessa época, o Iê, antes do Iê, era rock americano, totalmente inspirado. Né? E principalmente os conjuntos, os conjuntos era o Shadow era mais difícil, mas conjuntos americanos de rock instrumental. Né? Surf music, os Clevers incríveis, Jet Blacks, os Jordan, etc. Então, tinha essa diferença ainda do pessoal de Iê, que não era Iê ainda, porque os Beatles não tinham lançado Still, mas eles não eram fãs dos Beatles. Criou-se o nome Iê por causa da música, não que eles adotassem esse nome. E uma coisa que os Beatles têm uma importância também muito grande, até antes de influenciar qualquer outra coisa, os Beatles foram a primeira banda inglesa a tocar uma música negra na rádio americana, na rádio inglesa.
tocaram Please Me Seduce. É uma música de um conjunto negro, e eles tocaram num programa de rádio da BBC. Isso foi assim, eles tinham um orgulho, o orgulho deles é: nós queremos gaita na nossa música e gaita de Bristol Blues, porque nós somos uma banda de Bristol Blues. Nós não somos uma banda de pop rock. Tanto que o Little Richard falou: se não tivesse vendo eles aqui agora, na minha frente, no palco, eu diria que os Beatles eram um conjunto negro. Esses caras não são brancos para tocar o que eles tocam. Eles eram completamente à parte do que se fazia de música pop na Inglaterra. Eles eram Rhythm and Blues. Né? E a coisa mais interessante, Maria Bethânia foi quem fez o Caetano Veloso olhar para a Jovem Guarda. Maria Bethânia tinha visto o programa do Roberto Berardo, ela participava do programa do Geraldo Vandré. Existe uma foto icônica que ela queria se apresentar no programa, com botinha até a altura do joelho, mini saia e uma guitarra fêmea na mão. Geraldo Vandré falou: eu mato você se você entrar no palco com essa roupa. Só que ela virou para o Caetano e falou: se você quer fazer alguma coisa, olha para o Roberto. Ela teve esse insight de... porque a revolução que você quer não que seja a música, mas o que o pessoal da Jovem Guarda fazia. Tem dois caras falando gíria, tem uma mulher com uma mini saia curtinha, eles estão cantando, eles estão fazendo o que eles querem. Sentindo muito tímido. Não, estou brincando, estou brincando. É basicamente isso. Então, eu vejo essa pré-tropicália, os Beatles chegando dessa maneira, e, principalmente, eu vejo os Beatles mais revolucionários antes de Sgt. Pepper's do que no próprio Sgt. Pepper's, porque eles começaram a fazer uma revolução absurda no Rubber, mas não no Rubber Soul, a versão inglesa. O Rubber Soul é a edição americana, que é diferente, porque o disco Rubber Soul americano ele é muito mais acústico do que o disco inglês, que tiraram músicas e colocaram outras. E foi isso que fundiu a cabeça do Brian Wilson dos Beach Boys. Quando ele ouviu o Rubber Soul americano, ele falou: cara, o que esses caras estão fazendo? Porque o disco começa só com violão, e o disco tem violão pra caramba. Aquilo chocou a eles. Ele falou: eu nunca imaginei que eles fossem fazer isso. E em seguida os caras vêm com um Revolver, em que a primeira música que é gravada é, na verdade, a que fecha o disco. E a música mais psicodélica que já foi gravada na época foi Tomorrow Never Knows, com uma letra muito pouca, quando os Beatles já estavam usando todos os tipos de instrumentação, todos os tipos de arranjo, era quarta de cordas, era sintetizadores, o primeiro Mellotron foi usado já ali na Tomorrow Never Knows, depois no próprio Sgt. Pepper's. Ou seja, os caras pararam de se apresentar ao vivo e começaram a ser a maior banda de estúdio e de produção musical que teve. Isso fez a cabeça. Mas eu acho... E foi num período de menos de um ano. Do Rubber Soul até o Sgt. Pepper's, tem um ano só. É muita mudança. E os caras estavam com 20 e poucos anos. Eles estavam o quê? O Lennon devia estar com 26, eu acho. 26 anos de idade. Fazendo uma revolução daquela. A David White, Strawberry Fields, Penny Lane. 26 anos de idade. É muito louco. E as letras, eu vou deixar também para vocês falarem, quando o Caetano tem toda a parte da própria estética de letra da Tropicália, que é aquele do dizer, do desdizer, de criar uma nova linguagem, falar uma outra coisa, o Lennon fazia isso em Strawberry Fields. O Lennon fazia isso em Army Logos. Eu estou aqui, eu estou ali, eu não estou aqui. Eu quero dizer, mas na verdade eu não disse nada, mas eu vou dizer tudo. É que nem o Caetano, ou não. É mais ou menos a mesma coisa. Todos estavam falando a mesma linguagem. Parece que todos estavam bebendo a mesma coisa que o universo estava dando naquele momento. Mas é muito difícil, né? Tem muita coisa para vocês falarem. Então, vou passar rapidinho de fala para começar com a nossa segunda pergunta. Não, claro, não, só para completar aqui, houve uma convergência, né? Também no campo da canção de protesto, quer dizer, no mesmo momento, né, Leão, que a Nara Leão está aqui com esse projeto de denunciar a repressão,
toda uma produção musical lá nos Estados Unidos, ao mesmo tempo, Bob Dylan está fazendo isso e convencendo os seus colegas a fazer o mesmo, né? A denúncia lá, aqui nós tínhamos a questão da ditadura, da desigualdade social lá, a preocupação com a guerra do Vietnã, com a luta pelos direitos civis, mas ao mesmo tempo. Então, nesse sentido, houve assim essa coincidência histórica positiva. Então, nesse sentido, que quando eles se encontram lá em 67, o Beatles e Tropicália, eles vão defender pautas progressistas. Nós estamos falando de coisa de 60 anos atrás. Se hoje isso é moderno, se hoje isso é necessário, aí nós temos toda essa questão hoje da política social brasileira, as chamadas pautas identitárias, né, dos negros, mulheres, gays. Você imagina isso há 60 anos atrás, eles estavam comprometidos com essa causa, defendiam isso nas músicas, nas declarações. E, lembrando aqui, você citou aí, foi importante dizer que os tropicalistas vão defender isso num contexto muito mais difícil, porque aqui sob uma ditadura militar. Lembrando também que era um país, naquele momento, ainda majoritariamente agrário. O Brasil vai se tornar um país majoritariamente urbano na virada dos anos 60 para 70. Então, um país conservador, careta nos costumes, muita tradição e a ditadura militar. Então, é nesse contexto que surge um grupo de jovens brasileiros, músicos, artistas plásticos, artistas, poetas, cineastas, Glauber Rocha para o cinema novo, com Terra em Trânsito, querendo problematizar essa questão, trazer essa pauta e fazer um mundo melhor, porque todos eles queriam transformar o mundo para algo melhor, lutaram por isso. A sua arte expressa isso, a sua música. E aqui no Brasil, músicos enfrentando uma ditadura sanguinária, cruel, que trata a música popular a partir desse período, ali, principalmente a partir de 68, como um caso de polícia. Por isso que serão presos, né, serão censurados, alguns vão ser destruídos. O André, por exemplo, acabou, ele foi assassinado, quer dizer, não fisicamente, mas o artista Geraldo André foi assassinado pela ditadura. Então, tivemos tudo isso aqui, então foi num contexto muito adverso. E eles lá defendendo essas pautas há 60 anos atrás. Pautas que hoje são modernas e necessárias. Então, é algo para se destacar e se louvar. E em relação a... Você falou do Manifesto Antropofágico, tem uma frase do Caetano no livro dele que eu acho muito boa, né? Porque você, aliás, eu sempre indico esse livro. O Caetano faz uma autobiografia, né? Quer dizer, porque você sabe, Caetano não é só um músico, ele é um pensador da cultura. Então, o livro dele eu considero o maior livro já feito por um músico, assim, um livro em primeira pessoa. Não tem Mick Jagger, não tem Keith Richards, não tem Paul McCartney, não tem nem Bob Dylan, que fez um livro igual Verdade Tropical. E nesse livro ele analisa essas questões todas. E ele, quando ele fala do Manifesto Antropofágico, que ele deu nessa época, como você lembrou, através do Augusto de Campos, ele entregou para Caetano o texto do Oso, o texto lá de 1928, né? E o Caetano falou, pô, aquilo encaixou com uma luva para o que nós queríamos, né? E aí nós fomos comer os Beatles, comer os Rolling Stones, comer os Hendrix. Mas é isso, comer nesse sentido cultural antropofágico, para devolver isso de uma forma original, para até exportar isso e o mundo receber aquilo como uma coisa original, mas que usava todos esses elementos da música internacional, nacional, sem nenhuma restrição, uma liberdade plena de criação. Então, tudo isso, por isso foi importante fazer a importância desse manifesto. E lembrar também que, de outro lado, os Beatles também se viravam para criar algo. Quer dizer, quando eles colocam a Índia lá no disco Sgt. Pepper's, todo mundo interpretou aqui que eles colocaram a Índia como eles poderiam ter colocado um samba. Aquilo é uma ideia. Por acaso foi a música indiana, mas poderia ter sido um samba, um maracatu, porque o próprio Paul McCartney diz isso. Ele aí é depoimento dele, frase dele, não é uma interpretação de alguém que acha. Uma entrevista com o Paul McCartney, a única vez que ele falou isso também. E se ele não tivesse falado, ninguém ia saber, porque não dava para adivinhar. Ele falou, eu sentei com o John Lennon para fazer uma música e falei, John Lennon, vamos fazer uma música no estilo bossa nova? Ai, que coisa sensacional. Estão lá, no mundo, 66, 67, no mundo, vamos fazer uma música estilo bossa nova, declaração dele.
sentam os dois, quer dizer, música do povo, mas é aquela coisa. E faz uma música que sempre não fala, ninguém a saber. Mas o que nos interessa é a intenção. É a intenção. Aí eles foram e fizeram o The Phone the Hill. E você ouvindo, claro, você não escuta ali. Enfim, não dá, né? Mas o que nos interessa? A intenção. Ele falou, nós sentamos para fazer uma bossa nova. Conseguiram fazer aquilo. Mas como nós somos melhores, né, acho que a gente consegue fazer melhor o que eles fazem do que eles a gente. Então, a gente reconhece o esforço, né? A gente reconhece o esforço. Mas eu achei interessante também que o Sérgio Mendes devia ter alguma coisa. Aí que ele está. O Sérgio Mendes, lá em 67, né? Pega essa música e dá uma versão bossa nova. Quer dizer, ele captou alguma coisa. O povo vai falar isso no ano 2000. Na época não tem nenhuma declaração sobre isso, nenhuma. O Sérgio Mendes deve ter percebido alguma coisa no Ponderio, pega essa música e dá uma versão, né, com o Brasil 66, e coloca essa música na parada de sucesso. Essa música foi sucesso na época, não com os Beatles, ela foi sucesso de single, né, porque foi com o Sérgio Mendes. E aí mostra exatamente esse diálogo, como é que eles estavam também, há tempos, lá, uns mais, outros menos, mas isso mostra essa troca que estava acontecendo nesse momento, essa convergência da música brasileira com Beatles e da gente com eles, né? Claro que o nosso caso é muito mais pela penetração mais forte, pela indústria, as gravadoras todas, a maioria eram multinacionais, enfim, a força do rock é muito maior. Mas havia essa troca nesse momento, e todos em busca de um mundo melhor, claro, defendendo pautas progressistas, tanto Beatles quanto a Tropicália e todos aqui. Mas vocês estão muito rápidos. Que isso? Não é nem nada. Não, não é, né? Que isso? Foi rápido demais. Bom, então agora eu vou passar a bola para Ele nós. doa para mim. Ele doou para você? Sim. Doou oficialmente? Posso doar? Sim. Entendi. Vou passar agora então a bola para o Caput. O Ricardo estava falando uma coisa importante quando ele estava falando sobre a questão da fala do John Lennon, né? Que foi mal interpretada, mas talvez vocês não saibam, isso gerou uma reação muito negativa nos países católicos, e principalmente nos Estados Unidos, por exemplo, fazer a turnê, onde teve a The Bible Belt, né? Que fez uma propaganda negativa incrível em relação a eles. E se a gente somar isso ao episódio das Filipinas, em que eles se recusaram a ter um café da manhã com a Imelda Marcos, a esposa do ditador, né? E por isso houve uma reação também extremamente negativa. Teve uma reação extremamente negativa. Eles foram hostilizados nas Filipinas, eles quase não saíram das Filipinas, quase foram presos por conta disso. E foi justamente depois disso que eles decidem não fazer mais turnê, né? Mas aí eu vou na mesma direção que você, quer dizer, existe ali, você vê que existe neles uma tendência a resistir, existe uma vontade, mas quem realmente cerceava era o Epstein, né? Quem, como você está falando, censurava. Então, por isso que eu falo que depois que o Epstein sai, eles vão ter uma liberdade criativa, eles vão ter uma liberdade de expressão muito maior. Mas voltando para o que eu estava colocando aqui, não, o Paulo César estava falando da Terra em Transe, né? A Terra em Transe é outro momento da Tropicália, importantíssimo com Glauber Rocha. Macunaíma, por mais que se diga que não foi pensado para um movimento tropicalista, ele tem toda uma estética tropicalista, ele tem toda uma proximidade com a Tropicália. E aí a gente vai vendo como o Caminhando contra o Vento, como essa frase ela é importante, né? O vento é a ditadura, o Caminhando contra o Vento é aquilo que está vindo contra você e te impedindo de andar, né? Te impedindo de caminhar. E aí você vê como a classe artística inteira está nesse momento contra essa repressão. Essa foto é maravilhosa. Para quem não conhece, ali está Eva Todo, aqui está
O nome dela? Não. Tônia Carreiras, aqui Eva Vilma, aqui a Leila Diniz, a Odete Lara e lá Norma Bengel. Quer dizer, assim, figuras importantíssimas da televisão, do teatro, do cinema. E a gente não pode deixar de falar de Secos e Molhados, que, pela própria apresentação, são subversivos. Se você olhar as letras nem são tão políticas, mas o fato deles estarem assim no palco era uma forma de subversão, era uma forma de ser contra a cultura, era uma forma de ser contra a tradicional família, né, a DFP brasileira. E aí, no auge da ditadura. Sim, no auge da ditadura. E não podiam ser censurados. Isso é que era o genial, né? Eles rebolavam, eles ficavam seminus, eles se pintavam e etc. Mas eles não podiam ser censurados. E o choque quando você viu que um cantor, na verdade, era um cantor. Não era cantor. O primeiro clipe só tinha as cabeças. Pois é. No dia seguinte. Então, isso que a gente tem que se reportar a esse momento de um Brasil que ainda não é um Brasil tão urbanizado assim, eu digo, em termos de cosmopolitismo. Um dos motivos pelos quais os Beatles não vieram ao Brasil, né? A gente não tinha estrutura para receber os Beatles. A gente não conseguia cumprir as exigências, né, para que eles viessem para cá, né? Então, para vocês terem uma ideia de como o Brasil ainda não estava no circuito, né? E aí, como é que a gente vê isso se repercutindo hoje? Além dos tribalistas, que eu acho que é o óbvio, mas Lineker, por exemplo, é um artista que traz essa ideia da subversão, que traz essa ideia da contracultura. Quando a gente pensa, por exemplo, Maria Rita, a gente está vendo esse vestígio da Tropicália. Quando a gente pensa, isso aqui eu acho genial, né? O Emicida, com uma série de outros artistas refazendo a capa da Tropicália, né? Isso é brilhante. E quando a gente pensa isso tudo, o que eu acho importante que a gente leve daqui é o seguinte: arte é ferramenta política, né? Hoje talvez isso não seja uma grande novidade, mas na época esse é um momento em que a arte começa realmente a ser utilizada como resistência, como forma de fazer política. Segundo, a gente tem uma interseccionalidade importantíssima que começa na Tropicália e que existe até hoje, e são esses movimentos todos juntos lutando pela mesma coisa, né? Isso é uma coisa que a gente vê hoje ainda acontecendo e que é extremamente importante. Terceiro, a ocupação de espaços públicos, né? Uma coisa que eu não falei sobre as instalações de Hélio de Sica, sobre outras manifestações, como o Lelia Clark, mas só para deixar isso claro. Por que essas obras de arte elas são tão importantes? Essas obras de arte elas vêm no momento do museu Don't Touch, né? Não toque. Essas obras de arte são obras de arte toque. Entre, participe. E por que isso era importante? Porque é participação política. É você trazer o espectador para a política, para a participação, é engajar, é engajamento, né? E isso de uma forma subconsciente, de uma forma que você trabalha pela arte, né? Isso é importantíssimo. Quando você fala sobre a Tropicália como instalação, a gente está falando justamente sobre a questão da ocupação, né? De ocupar o espaço público. A gente pensar a mídia hoje, a mídia independente, o Intercept e outras mídias que são mídias de resistência, e pensar como que isso vai reverberar. Ou seja, lá atrás, a Tropicália não era um material de soft power, né? Durante a década de 60, 70, quem era material de soft power? Essa nova. Era isso que o Itamaraty tinha para trabalhar. Achei que tinha mais, tudo bem. Tinha para trabalhar como soft power, como objeto para a diplomacia cultural, como formas de você promover o Brasil lá fora, né? Chega de Saudade foi de 58.
Logo depois tem Garota de Ipanema, que vai virar Girl of Ipanema, né? E que vai estourar nos Estados Unidos, vai estourar no mundo. Então, isso Itamaraty era material para o Itamaraty. Agora, a gente só vai pegar a Tropicália e só vai trabalhar a Tropicália na diplomacia cultural brasileira a partir do momento que isso começa a ser projetado. Tem um livro do Christopher Doom que chama Brutality Garden, e mais uma parte fala sobre Tropicália, onde ele mostra a Tropicália, né, como essa counterculture, como uma forma de contracultura. Nesse movimento que a gente começa a ver a Tropicália aparecendo, esses artistas sendo celebrados, Lígia Clark no MoMA, com uma exposição maravilhosa, Hélio de Sica sendo exposto em vários lugares. A Lígia Clark tem os bichos que essa escultura que você manuseia e vai transformando, né? Ele é transformado na Documenta de Kassel numa escultura gigantesca, que era um projeto dela de 1963, que ela nunca pôde fazer porque não tinha dinheiro, né? Porque pesa toneladas. Então, a Documenta de Kassel vai e faz isso agora no século XXI. Ou seja, a gente está vendo a Tropicália ser revisitada e se transformando, então, nesse objeto de soft power. Óbvio que a gente tem Gilberto Gil à frente do Ministério da Cultura e fazendo shows ele mesmo, né? Fazendo ele a diplomacia cultural brasileira, a partir do momento em que ele, como ministro da Cultura, se apresenta num palco no exterior, né? E fala textualmente sobre a questão da antropofagia cultural, né? Sobre a questão de você comer o mundo e transformar isso em alguma coisa brasileira, em alguma coisa original que pode ser trabalhada. A gente tem que pensar também, nesse momento, disposições internacionais que são promovidas pela diplomacia brasileira, né? É a gente saber usar esses recursos para projetar uma imagem de inovação do Brasil, né? Ou seja, ninguém sabia que aqui, na década de 60, a gente estava falando de instalação e performance. Ninguém sabia disso. Hoje as pessoas olham para o Brasil como uma referência de pioneirismo em várias áreas. Por quê? Porque a gente soube trabalhar isso, a gente soube projetar isso, né? Outra coisa que é fundamental, a Lígia Pape na Bienal de Veneza, né? Um momento histórico de como o Brasil vai ser projetado, e não só em termos de transformar isso em capital político, em influência, né? Mas também abrir o mercado artístico para a arte brasileira, né? Que hoje tem um potencial fantástico. E a gente vai vendo coisas como Anitta no Grammy. Anitta vai e fala também textualmente nas suas entrevistas sobre a Tropicália, sobre resistência. 2019, utilizando isso como forma de resistência, esse espaço como forma de resistência. Ou seja, a gente vê que esses artistas olham o exemplo da Tropicália, né, e reproduzem esse exemplo. Da mesma forma que a gente pensa como hoje toda essa ideia de contracultura pode ser pensada em alguns casos. E aí eu vou jogar aqui a bomba e vou sair correndo. Pode? Vocês deixam? Você é à vontade. Olha a cara, fica olhando para eles quando eu falar o. Por que não pensar o funk brasileiro como contracultura? Por que não? Parei. Vou passar a bomba do professor Capucci, agora eu vou passar para o professor Ricardo. Para encerrar o assunto do Brian Epstein, eu acho interessante que é o seguinte: além de tudo, ele era homossexual, por homossexualismo era crime punido com castração pública na Inglaterra.
ele tinha que se esconder como marginal. E os Beatles aceitaram isso numa boa, quando entre todos eles, ser homossexual era motivo de piada. E para piorar, o próprio Lennon falava, pô, além de você ser homossexual, você é judeu, você tem tudo para dar errado. Porque eram as duas coisas que eles não gostavam na Inglaterra naquela época. E, na verdade, foi o cara que conseguiu, com aquele jeito dele, né, de visionário, fazer as coisas acontecerem. Eu vejo, por exemplo, usa-se muito como símbolo, né, da própria Tropicália. Aqui no Brasil, a gente tem a própria banana, né, a própria cor amarela, a gente tem isso. E o que os Beatles fizeram quando quiseram se revoltar contra a indústria? Eles criaram uma gravadora chamada Maçã. Criaram uma maçã, onde, na verdade, eles foram extremamente criticados nos Estados Unidos. Por quê? Porque o lado B dos discos LPs, né, e os compactos, para quem não se lembra, tinha um selo de um lado e um selo do outro, lado A e lado B. A maçã do lado A era a casca e a maçã do lado B ela era cortada. Só que a maçã cortada, da maneira como os Beatles colocaram no disco, era um órgão genital feminino. E aquilo causou uma guerra nos Estados Unidos. Os lojistas não queriam lançar compactos, como a que fez os Beatles com aquela pornografia. Tanto que no Brasil, no começo dos anos 70, quando a segunda leva de censores entra, os discos dos Beatles, principalmente o do George Harrison, não tinha maçã cortada. Era o lado A dos dois lados. Não existia isso. Discos dos Beatles foram censurados no Brasil. O primeiro disco de John Lennon, que a gente for considerar como disco, o John Lennon Blast from the Band, ele não pôde sair no Brasil em 1970, ele só saiu em 1974. Por quê? Porque tinha uma música chamada Herói da Classe Trabalhadora e tinha palavrões em duas músicas. Então, só quando mudou do Médici para o Geisel, mudou o pessoal do regulamento de censura, o disco pôde sair sem as letras impressas. Mas saiu. Então, essa mudança, essa coisa dos Beatles trazendo essa informação também do pessoal aqui, por exemplo, Sgt. Pepper foi muito importante, foi. Mas os Beatles lançaram logo em seguida um disco em que a capa era toda branca. E onde eles vinham com uma série de músicas experimentais. Muito mais, por exemplo, o Araçá Azul do Caetano é basicamente muita coisa que o Lennon fez junto com a Yoko Ono. Aquele disco, muito experimentalismo. E o Lennon fez 2 discos completamente experimentais. Os discos são de gritos. Tem uma música que se chama John e Outro. É o John gritando o nome dela de um lado e ela gritando o nome dele do outro. E é assim durante os 20 minutos de um lado do LP. Os 2 nus na capa, os 2 botando o batimento do coraçãozinho do filme, que logo em seguida ela aborta. Ou seja, eles tinham uma série de coisas que desconstruíram os Beatles também para a Inglaterra, para o mundo. De repente, eles não eram mais intocados. Quando que teve a famosa batida para prender os maconheiros na festa dos Rolling Stones, avisaram o George Harrison, sai fora, porque a polícia está vindo aí. Eles ainda eram protegidos. Agora, quando John Lennon ficou com uma japonesa, não estava mais com uma lourinha inglesa, estava com uma japonesa, os 2 foram presos e ela era taxada de mulher feia. Então, eu vejo a influência dos Beatles muito além até da própria música. Eu vejo a influência dele também pela postura deles. O próprio Caetano, o próprio Roberto Carlos, chega uma hora que ele fala: os Beatles estão por fora, eles estão fazendo um manifesto a favor da maconha. Ele achou aquilo um absurdo. Os caras fazem uma música tão boa e estão defendendo o uso da maconha. E eles estavam tentando defender exatamente a liberdade das pessoas, principalmente dos Rolling Stones, que foram presos e eles participam até das gravações dos Stones. Então, assim, quando você coloca o lance do funk, né, como manifestação, eu consigo ver essas músicas experimentais do John Lennon com o mesmo peso. Porque são músicas que ninguém aguenta ouvir. Eu gosto de ouvir. No álbum branco tem uma música chamada Revolution 9,
É uma colagem de loucuras que, quando eu estou a fim de relaxar, eu deito no chão, boto Number 9 e escuto ela do começo ao fim. E tem uma música da Yoko Ono que eu amo escutar. Why? Principalmente pelo John Lennon tocando slide de guitarra. E ela gritando que nem uma louca. Por quê? Porque tem um significado. Aquilo ali não é gratuito, ela não está gritando gratuitamente, até porque a Yoko Ono tem uma formação musical profunda. Ela estudou nas melhores escolas de música do Japão, e a família dela é uma família riquíssima. Ela não precisava do John Lennon para ficar rica. Ela precisou do John Lennon para expandir a arte dela para o mundo. Ela viu nesse ponto uma grande vantagem para ela. Eu estou com um dos Beatles. Mas não que ela precisasse do dinheiro deles, pelo contrário, ela que fez ele ficar mais aquele coenda durante os anos do Imagine No Possessions, quando ela fez muitas possessions. Né? Na verdade, foi assim, não, eu tenho isso é uma coisa que eu coloco até no livro. O Lennon deu uma declaração em 1980 para a revista People, onde ele desdiz muito das coisas que ele fez em 72 nos Estados Unidos, quando ele estava junto com o pessoal o pessoal revolucionário, estava junto com o pessoal de Pantera Negra, estava junto com o Jack Ruby, estava junto com esse povo todo. Ele disse tudo que ele fez. Ele, tipo assim, é como se ele tivesse arrependido do que ele fez. Acredita-se muito que aquele idiota que matou ele, ao ler essa entrevista, o teve como um traidor. E por isso que o matou. Porque ele estava traindo tudo que ele tinha feito antes. E há quem diga que, provavelmente, se o Lennon tivesse sido assassinado, ele poderia ser até um cara de direita. Dizem que ele poderia ter votado não no partido de esquerda, mas de direita. Pelo jeito que ele estava caminhando. Porque, na verdade, a Yoko Ono criou um império de cabeças de gado, de propriedade, de tudo, para um médio no processo. Mas isso era meio incongruente. Não? Mas eu vejo, voltando para o nosso tema aqui, eu vejo a importância deles, né, como veículo para se usar o instrumento. Até que a própria capa do LP Tropicália, baseada na capa do Sgt. Pepper. É muito conceito, é uma das capas mais copiadas que tem. E vários personagens ali foram censurados, tá? Porque teria Hitler, acho que Gandhi foi retirado também. Tinha os personagens que acabaram sendo retirados, principalmente o Brian Epstein, pelo amor de Deus, tire isso da capa. Né? Mas era uma ousadia deles. E o interessante foi isso. Os Beatles enterraram os Beatles no Sgt. Pepper. E se você olhar, ali é um túmulo, né, que tem um contrabaixo, é um túmulo e tem as figuras de cera dos Beatles tristes olhando para baixo, porque os Beatles foram enterrados. E eles fizeram, nós estamos fazendo agora uma banda que está nos apresentando para o mundo. Os Beatles mesmo deixaram de existir. E ali acabou os Beatles e eles, né, e eles vieram até com a The Founder Hill, em Bossa Nova, onde o Lennon aprendeu a dedilhar o violão para tentar gravar de maneira legal. O George Harrison já tinha aprendido a dedilhar em 63, o George Harrison era amante do violão flamenco, né? Ele aprendeu a dedilhar, comprou um violão quando eles foram para a Espanha, ele comprou em 63, e o Lennon, do Founder Hill, ele toca flauta, o tenta tocar flauta, e toca violão dedilhado, porque ele aprendeu a dedilhar, tentando fazer essa bossa nova. Realmente, eu me lembro dessa versão do Sérgio Mendes, e foi um sucesso absurdo tomar o Founder Hill com ele. Se não tivesse, ia segue nessa linha. E eu vejo, não vejo nenhuma coisa assim diferente dessa criação musical dos Beatles, porque tinha um George Martin. Era puta maestro, um cara cabeça super aberto, antenado por um monte de coisa que batia de frente com eles, mas conseguia traduzir o que eles queriam para a música. E aí eu concordo, muitas vezes ele triste, tipo, poxa, eu podia ter tido um crédito aqui também nessa música, né? Eu, tipo, Yesterday, o arranjo do quarteto de cordas é dele. Então eu poderia entrar também como um compositor de partes da melodia da música, desenhando aquilo. É isso.
Obrigada, Ricardo. Bom, vamos agora se encaminhar para a nossa última pergunta, depois dessas contribuições maravilhosas, vão vir ainda melhores ainda. E, né, nos anos de 1960, como vocês perceberam ao longo da fala de todos os professores, antes mesmo da gente falar em globalização cultural, a gente já tinha circulação de sons, imagens, ideias entre os países. A Tropicália, ao ela trazer esse diálogo com a música britânica, ela pode ser vista como parte desse fenômeno? A gente pode considerar o movimento da Tropicália como uma espécie de globalização cultural à Dona Letra? Eu vou passar primeiro para o professor Paulo César. Ok, por que não, né? Aliás, o Caetano coloca essa expressão que você falou aí na letra de Alegria, Alegria, né? Quando ele grita assim, por que não, por que não, por que não? Ele está propondo e está colocando a pergunta. Só lembrar aqui que a Tropicália, num primeiro momento, no momento em que ela aconteceu no Brasil, ela não teve uma repercussão internacional, era um contexto ainda muito difícil, a ideia de world music não estava ainda definida, isso acho que é final dos anos 80, por volta dos anos 80, a efervescência ali da contracultura inglesa naquele momento. Mas nos anos 90, no início dos anos 90, esses discos da Tropicália começam a circular, saem as primeiras coletâneas no mercado americano, inglês, e aí jovens músicos a partir dos anos 90, críticos dos anos 90, vão descobrir que havia uma música, uma manifestação artística brasileira nos anos 60 que era a vanguarda, é aquilo que você comentou. Eles vão se surpreender, eles vão se surpreender, mas caramba, eles estão fazendo esse som aqui em 68, já tinha esse som aqui no Brasil, a banda Nirvana vai ser a banda da Tropicália dos Mutantes, o filho de John Lennon, né, o Sean Lennon, vai tocar com os Mutantes, enfim. Então, esses discos, essa produção tropicalista vai começar a circular a partir dos anos 90 e vai chegar lá também. Mas foi preciso, então, um tempo aí, diferentemente da Bossa Nova, que aconteceu ali mais ou menos contemporânea, até porque a referência da Bossa Nova era muito forte ainda naquele período. Eles pensavam em música brasileira, eles queriam ouvir aquilo, né? O Sérgio Mendes estava ali no auge, 67, 68, gravação de The Fond de Rio, se não me engano, acho que é 66. 66? A melhor foi para Não, não é meia, não. A música é de 67. não, né? a música é de 67. Então, depois. Enfim, acho que é 68. Acho que a gravação 67 ou 68. Mas, enfim. Então, nesse momento, eles estão ouvindo ainda essa produção bossa novista, mas quando chega com força. Eu queria colocar aqui, por favor, ali já está no vídeo. Isso aí só para confirmar aí como que a influência aí do Sgt. Peppers na capa, quer dizer, a concepção aí, coisa gráfica, mas é importante só lembrar aqui que o Roberto já estava fazendo daquela forma mais simples, simplesmente ali copiando, eles vão recriar isso aí, a ideia de trazer uma capa coletiva. Nas próprias canções que tem nesse disco, Mamãe Coragem, por exemplo, esse Steve Home, né? A ideia da garota que vai sair, que vai embora, e a mãe fica chorando. A própria música Evanescência é uma música, uma Beatles song, como diz o próprio Caetano, né? Então a influência está aí. O disco de Gil, que é a próxima capa, também está aí. Citações da Sgt. Peppers, a toda a Academia Brasileira de Letras, aí é aquela coisa, porque a Tropicália trouxe uma novidade também na música brasileira, que é importante a gente falar. A música até antes da Tropicália, você tinha apenas que ouvir, curtir. A música podia ser para dançar, para você sonhar, mas você não tinha que ter trabalho nenhum, você simplesmente ouvia. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem que passa. Uma criança entendia isso, um analfabeto entendia, um doutor. Aí surgiu o Chico Buarque, que estava à toa na vida, o meu amor me chamou para ver a banda passar. Uma criança entendia isso. Como entendia lá nos anos 30, né? Ah, meu coração, não sei porquê, bate feliz com tudo. Aí chega a Tropicália. Sobre a cabeça, os aviões, sobre meus pés, os caminhões, aponta contra os chapadões meu nariz. Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, eu aponto o movimento no Planalto Central do país. As pessoas só perguntavam uma coisa: o que é isso? Esse cara está falando o quê? Pelo amor de Deus. Você precisa saber da piscina, da margarina, da carolina, da gasolina. Mas que diabo é isso? O que a música vai exigir agora? Um pouco de trabalho, vai ter que trabalhar um pouco.
decifrar, um processo de decodificação. A capa já vai ser assim, você não vai simplesmente ver o rosto do artista ali, você vai ter que... Está cheio de sinais, mensagens. Então, vai exigir um trabalho. Quer dizer, você vai ter agora uma relação ativa em relação à música, não só passiva. Relação ativa. Processo de decifração. Por isso, vai exigir um certo capital cultural para entender também as citações filosóficas, literárias, cinematográficas, que estão lá nas letras. Por isso que vai ser uma música, em grande parte, ela dirigida especificamente a um público classe média, vai ser consumida majoritariamente por um público de classe média de formação universitária, por tudo isso. Mas, enfim, então, as capas, esse momento aí, a influência de tudo, né? A próxima imagem, aí já o disse. A outra coisa importante aí, agora, é um detalhe que trabalho que deu, né? A influência de Beatles para quem estava aqui no Brasil e não tinha aquele cabelinho Beatle, né? Que trabalho que foi. Vocês não têm ideia. Porque o pacote é completo. Eles estão influenciando na música, claro, estão influenciando no comportamento, mas estão influenciando também no visual. Então, quem não tinha aquele cabelo Beatle... Então, o Roberto Carlos, ele tinha que dormir com a touca, né? Ele dormia com a touca, aquela touca feminina, de noite, saía de casa, entrava lá no estúdio 2 horas antes de se apresentar e tocava, botava a touca para o cabelinho ficar ali naquela base, e era assim. E não apenas ele, quer dizer, ele, Erasmo, todos tinham cabelo encaracolado, cabelo crespo. Então, era isso, era um trabalho. Erasmo até conta que às vezes esquecia a touca, chegava no programa de Jovem Guarda, caramba, esquecia a meia, cadê? Ele saía batendo. Vanderlei, tem uma meia aí, pelo amor de Deus, uma meia, que alguma hora eu vou entrar no palco, eu preciso colocar. Então, vocês veem que foi uma barra, mas está aí no esforço. A próxima imagem acho que é do Erasmo, né? Todos eles, nesse esforço, né, enfim, o Tim Maia conta que tinha um rapaz na Tijuca que fazia uma pasta de bolina, né? E ele passava aquela pastinha ali, todos eles, né, para se misturar. Pois é, ele vai para os Estados Unidos com essa pasta, ele pega lá o cabelinho liso dos Estados Unidos e consegue, naquele período ali, pré-direitos civis, ainda entrar nos espaços reservados aos brancos. Mas só que a pasta foi acabando, o cabelo dele foi ficando saralho, ele mandava a carta desesperado, Erasmo, pelo amor de Deus, manda aquela pasta. Já estou me enquadrando aqui em outros lugares aqui. Enfim, mas aí o que acontece? Aí chega Caetano, 67, próxima imagem, e o Caetano fala o seguinte, olha só, vamos parar com isso, vamos assumir nosso cabelo, a nossa identidade. Então, ele é o primeiro que chega na televisão com o seu cabelo. Aliás, a reação da plateia, estranho, porque isso não era assim, todo mundo alisava, era jogar um pente assim, jogava um pente. Jogava pente para ele. Joga um pente porque, pô, você toca. Como é que você vem cantar assim, cara? Como é que você vem cantar assim? Mas foi libertador para todos os outros, porque com o sucesso dele, o cabelo dele foi só não crescendo. Aí a imagem que aparece, é quando ele aparece pela primeira vez, assim, para o grande público, num palco, cantando Alegria, Alegria. Aí que ele se tornou um astro, se tornou uma figura conhecida. Antes ele estava ali naquele programinha, mas não tinha visibilidade. Aí ele aparece assim. E ao aparecer assim, e o sucesso que ele fez, e a postura dele, acabou. Está surgindo nos Estados Unidos o movimento Black Power. Então, ele está em sintonia com o que havia de mais moderno e progressista e está trazendo isso para o Brasil. Aí ele vai influenciar Roberto Carlos, vai influenciar Tim Maia, e todos os outros vão deixar os seus cabelos naturais, sem mais usar a famigerada touca, 2 horas antes do programa e dormir, porque foi libertador. Mas foi isso, foi mais um evento, né? Mais uma postura do movimento tropicalista, que foi assumir esse cabelo. E para concluir aqui, a próxima imagem. Vou mostrar para vocês aqui uma cena de um filme do Roberto Carlos, que é também que remete a isso, a influências lá e cá, né? Tocar aí um trechinho aqui, só para a gente. Isso aí é no terraço do edifício Copan, edifício modernista de São Paulo, né?
O cabelo ali nem mexe, né? O cabelo nem mexe porque não pode mexer. Durinho. Você vê o quê? Ok. Bom, se você me permite falar uma coisinha rápida. Claro. O Caetano queria o RC7 gravando Alegria do Mundo. Ele não conseguiu e aí ele botou os Beach Boys. Mas era o RC7 que ele queria na apresentação. Você viu aquela máquina de costura que passou ali? De referência à cena final de Help. Também. Não, é engraçado, quando eu fui, eu procurei as atrizes aí do filme, né? Roberto Carlos, infelizmente, não quis falar, né? Tudo bem. Eu procurei os bastidores, né? Eu fui entrevistar em torno, né? Você aprendeu ali com o Gaitaliz, né? Frank Sinatra está resfriado. Ele tentou entrevistar Frank Sinatra não quis falar, ele procurou em torno de Frank Sinatra e escreveu o melhor trabalho sobre Frank Sinatra. Então, eu fui atrás das atrizes aí que estão aí na cena, e lá pela cena eu pergunto, vem cá, como é que foi o bastidor daquela cena no terraço do Turfão? Paulo, você sabe como é que é aquela coisa, a influência de Beatles, né? Você sabe aquela coisa de Beatles, é uma coisa muito forte. Então, tinha aquela cena do terraço lá da época. Então, naturalmente, ali os produtores sugeriram que nós fizéssemos também a gravação do terraço com a banda de Roberto Carlos lá no terraço do Copom. Eu falei, não, querido, acho que está havendo um problema aí com a memória. Aquela gravação do Roberto é setembro de 67, a do terraço é de janeiro de 69, é um ano e meio antes. Você tem certeza? Ué, sim, são dados. O filme do Roberto é de 68, quer dizer, o filme foi lançado em 68. Mas mostra como é que é a memória, né? Isso aí, a questão da força icônica da cena do terraço. Todo mundo sempre falando do terraço, que ideia sensacional, os Beatles no terraço, né? Uma banda tocando e tal. E a própria personagem que está na gravação, no passar dos anos, tanto se falar da cena do terraço da época, esqueceu que, na verdade, essa cena é anterior. Claro, foi só, mais uma vez, coincidência, evidente, né? Certamente eles não tomaram conhecimento, não há pelo menos nenhum registro até hoje que alguém, eles viram o filme, que alguém viu, né? Até agora, né? Vamos sempre falar na história, até agora ninguém falou isso. É mais fácil para ele fazer um show no nosso telhado aqui, de volta ao mundo. Mas o filme foi lançado em 68, enfim, passou em Portugal, o filme circulou, mas, claro, coincidência. O Jefferson Airplane tinha tocado em Nova York antes também. Claro. Essa é coincidência. É o cenário, o contexto era esse, de criatividade, de inovações, de procurar formas diferentes de tocar, se apresentar. Obrigada, Paulo. Agora vou passar a palavra para o professor Ricardo. Só, eu fiquei tão absurdo a pergunta. Era sobre globalização cultural. Sim. Com certeza, aquele qual o Celso colocou, na época, a Tropicália não saiu do Brasil para as pessoas conhecerem como ela foi. Ela foi muito forte, o que foi. Né? Agora, realmente, quando você começa a ter um David Byrne, escuta o disco dos Mutantes, acaba colocando na gravadora dele uma coletânea do Mutantes. Quando você tem o próprio Gil, por exemplo, o Caetano, quando o Gil e Caetano foram para o exílio. No exílio deles, eles chegaram a interagir com alguns artistas lá. Eu acho que uma das coisas mais icônicas que eu tenho, e aí veio o cabelo do Caetano, né, foi que aquela música, né, debaixo dos caracóis dos seus cabelos, essa música é para o Caetano Veloso. O Roberto vai visitar o Caetano lá em Londres e fica chocado de ver triste, magro, de cabelo curto, completamente desgostoso com a vida. Poder tirar. Enquanto o Gil conseguiu até fazer um disco mais animado, aquele disco do Caetano lá na Inglaterra, a versão dele de Asa Branca é uma coisa mais pesada que tem. Realmente você se sente no agreste cantando aquela música e a própria Lobo ela é linda, mas ela transmite uma tristeza muito grande. Então você já tem
eles começando até lá fora a divulgar o trabalho que eles estavam fazendo aqui dentro. Você tem agora. Quando vem o filho do John Lennon, que se apresenta com o Arnaldo no Festival de Ideias ali no MAN, aquilo foi o ápice de tudo, né? Um cara realmente... os caras foram referência para o pessoal lá fora, em termos musicais, no caso dos Mutantes, né? E, inclusive, o disquinho do 6 também é inspirado, a capa do compacto de Mutantes era inspirada no With the Beatles. Eu diria que a música, a própria troca, alguém fala globalização, sim, porque se você pega o Gil falando da banda de Pífano, você tem a parte de Beatles, você tem a própria parte de bossa nova, você tem um pouco de samba, e tudo isso resulta, por exemplo, a música, né, Tropicália, ela é uma música, a letra dela é muito forte, todos aqueles arranjos, tudo aquilo que está acontecendo ali dentro daquela música, é extremamente globalizado. Você tem uma série de elementos ali que não são nem samba, nem são bossa nova, nem são rock, é Tropicália. Eles criaram realmente um estilo, mas com diversas influências. Então, não tem como você negar. E como você falou, é uma música direcionada para um outro estilo de jovem. Né? Porque se você for parar e pensar nos jovens dos subúrbios, e eu fui um jovem do subúrbio, os jovens chegavam no segundo grau, já tinha que servir exército, tinha que trabalhar e tinha que se virar. Não tinha a mesma formação ou o mesmo caminho que os jovens da Zona Sul, com a bossa nova, com o samba seguiram. Bem que o samba veio lá do subúrbio também. Mas você tinha era uma barreira muito grande. Barreira de quem vinha do subúrbio para a Zona Sul e a barreira do pessoal do subúrbio enxergando a Zona Sul. Eu tive o azar de sofrer ataques dos dois universos. Quando cheguei na Zona Sul, eu era um suburbano. Quando eu vou no subúrbio, tu é garotão da Zona Sul. O que vocês querem da Zona? E é o que todo mundo reclama. Era muito difícil aceitar um bando de jovens sem o mínimo conhecimento musical estar estampado em todos os jornais, revistas, programas de maior audiência da televisão. Né? A Elis Regina, com aquela passeata da guitarra elétrica, ela participou de 2 programas da Vivar, um programa da Vivar, ela participou. Mas aquilo ali foi exatamente para tentar levantar a audiência do programa que estava lá embaixo. E ninguém estava mais com paciência. Mas também o país estava começando a mudar. E quando veio o Tropicalista, quando começou a ter o Divino Maravilhoso, e os programas na televisão ali pegando meia-noite, aí a coisa ficou séria. E ficou séria que fechou a porta, corta o cabelo dos dois e um dos dois para fora. Acabou a Tropicália. A Tropicália foi, na verdade, encerrada pela ditadura. Praticamente assim, porque os programas que eles faziam eram extremamente revolucionários. Teve o lance lá na boate, da bandeira do Brasil, teve uma série de coisas que contribuíram para o que aconteceu. O Caetano deixou num disco gravado só de voz, ele vai embora. Né? Aquele abraço do Gilberto Gil. Gilberto Gil não é flamenguista, tá, gente? Ele é tricolor, mas ele fez a música Aquele Abraço, dando a melhor mensagem que ele podia dar, um abraço à torcida do Flamengo, que era maior. Né? E eles se despedindo, porque eles sabiam que estava acabando. Né? Foi um choque muito grande para eles. Mas ficou marcado. A gente tem toda essa... Estamos aqui 60 anos depois falando da Tropicália, e ele realmente como uma world music totalmente globalizada e desde aquela época, apesar de ela estava aqui dentro, mas trazia para nós, brasileiros, uma série de coisas que nós não estamos acostumados a ouvir. Obrigada, Ricardo. Vamos então passar os nossos caputs para encerrar a rodada de perguntas que já temos. Bom, eu vou ser breve. Eu acho que a questão da globalização aqui passa um pouco pelo que eu estava querendo trazer, da questão do movimento antropofágico ser resgatado pelo tropicalismo, no sentido de que é uma grande fusão, né? É uma grande mistura, seja de ritmo, seja de influências, seja de estilo, seja da pop art, ou seja, essa grande síntese que está acontecendo aqui no Brasil nesse momento é uma forma de globalização. Mas eu queria trazer uma outra questão,
que a gente já meio que abordou de forma indireta, que é o fato de a gente estar na Guerra Fria, né? O fato de a gente estar em um momento de polarização ideológica, que é, mal comparando, um pouco parecido com o que a gente está vivendo hoje em termos de polarização política, né? Em outro espectro, mas é importante a gente trazer isso de fundo, por quê? Porque quando a gente fala da resistência, seja a Jovem Guarda, seja aos tropicalistas de formas diferentes, a gente está vendo uma resistência que vem por parte de uma extrema-direita, de uma direita conservadora, mas também vem de uma esquerda tradicional que vê nessa absorção de influências, seja dos Estados Unidos, seja da Inglaterra, seja da Europa, seja como uma forma de você se render ao capitalismo, né? Então, também tem uma questão aí envolvendo a ótica da Guerra Fria e um posicionamento de esquerda que é um pouco refratário, né? Tanto que muitas vezes eles vão ser criticados justamente porque eles estão absorvendo essas influências externas, ainda que eles estejam processando, né, e trabalhando isso, trazendo para um novo formato. Então, eu acho que é interessante a gente pensar a globalização nesse sentido, né? Uma globalização que aqui acontece sob a pressão de vários lados, né? Seja a pressão da ditadura, né? Da própria censura, seja a pressão interna, né? Dessas correntes ideológicas, seja a própria competição entre esses diversos estilos, né? Agora, é importante a gente ver esse momento como um momento, e aí eu volto ao início da minha fala, que eu acho que é importante a gente ter essa preocupação em mostrar a originalidade desse movimento, né? Em mostrar como esse movimento ele representa o Brasil, né? Porque é fácil a gente fazer soft power com futebol, é fácil a gente fazer soft power com samba, com carnaval, né? É fácil você fazer diplomacia cultural com esse material. Agora, quando a gente chega na Tropicália, a Tropicália ela foi trabalhada, né, para poder, então, ser soft power. Por quê? Porque ela não era ainda percebida com essa originalidade, né? É interessantíssimo quando a gente pensa, por exemplo, a questão de estar falando de Chico Buarque, né, Construção, né, que é uma música que é impressionante, porque mesmo se você não ouça a letra da música, a música em si, ela te passa uma mensagem, né? A dissonância daqueles sopros, a forma como ela é trabalhada, é impressionante. Parece que você realmente está ouvindo algo, né, que te angustia, que te deixa mal, né, pela própria sonoridade. Então, eu acho bacana como isso é uma percepção onde você traz elementos externos, trabalha isso e consegue transformar em algo muito original. Muito obrigada, professores, pelas contribuições. Agora a gente vai dar início na rodada de perguntas da plateia. Alguém tem alguma pergunta? Acho que a gente tem que para uma pergunta. Eu vi aqui, eu vi ali também. Só vi. Acho que não sei, obrigada. Ainda não saí para escolher. E a chefinha. Acho que eu já tinha. Posso fazer uma pergunta? Que isso? Nossa. Bom, obrigado. Obrigado aos professores, né, pela contribuição, pelo ótimo seminário. Meu nome é Joaquim, eu gostaria de fazer uma pergunta rápida para todo mundo responder, inclusive a nossa mediadora Mariana Zen. E uma pergunta ao Ricardo, mas, enfim, pela pergunta rápida, eu gostaria de saber, né, dado que é uma mesa sobre música e influência cultural,
Qual o álbum favorito de cada um? E uma pergunta mais direcionada ao Ricardo, eu gostaria de entender como você vê, eu sou muito fã dos Beatles, qual contribuição como musicistas cada um deles teve para a música mundial, né? Tanto o John e o Jorge como guitarristas, o Paul como baixista, o Ringo como baterista, o George Martin como produtor e os quatro como vocalistas. Vou começar pelo Ringo. Foi um baterista, e se não fosse o Ringo, não teríamos os Beatles, tá? Porque até o Ringo chegar, os Beatles eram uma banda de rock tradicional, 4x4. Eles não podiam usar nenhum tipo de ritmo diferente, porque o baterista que eles tinham não usava ritmo diferente nenhum. Isso ele me disse pessoalmente. Esse é meu estilo e eu não mudo. E é assim que eu fiquei tocando com ele 2 anos. E bem, o Ringo podia tocar qualquer estilo de música. Até bossa nova, se ele quisesse tocar, ele tocava. Até aqui a Testofania, ele levou lá, mais vassourinha, lá, um estilozinho diferente, mas ele tocava vários estilos de música. Os Beatles podiam usar, e o George Martin, como produtor, podia usar em edições de música, porque o Ringo era um metrônomo. Você tem ele gravando vários takes de uma música, se você vê a música editada, não tem erro. Eu gosto muito de uma música que os Beatles gravaram em 5 takes. No primeiro take, o George Harrison faz um solo doido, o John Lennon, que solo é esse? Aí eles param. Aí começa, o Ringo Starr toca a bateria, e John Lennon, que bateria é essa? E eles param. Aí vem o Paul McCartney tocando baixo, ele, que baixo é esse? E eles param. Na quarta, ele erra o vocal e falou, meu Deus do céu, até eu errei. Então, em 4 takes, o cara reclamou da banda inteira. E o George Martin pegou a primeira parte boa do 4, como a parte boa que eles gravaram no quinto, e você escuta isso num disco e você não vê onde ele está a diferença. Porque o Ringo está tocando direto. Então, assim, como percussionista e de trazer bongos, maracas, vários outros elementos de percussão, o Ringo era perfeito. Ele tocava o que eles queriam que ele tocasse. O John Lennon, ele era excelente guitarra base, ele fazia trabalhos de acordes, até porque ele usava uma guitarra no início que tinha 3/4 da escala normal, uma guitarra menor, ele tinha mão grande, então podia fazer diversas posições que normalmente seriam um pouquinho mais difíceis de se fazer. Ele fazia com desenvoltura porque a guitarra tinha uma escala curtinha, né? Braço mais curto, menor. Ele tinha uma capacidade vocal absurda, né? Ele tinha um vocal bastante rasgado, então ele podia fazer vocais agudos rasgados e ele fazia vocais graves também, bem feitos. Então, até que as harmonias vocais, esse é um ponto também importante dos Beatles, eles faziam o que nenhuma banda fazia, que eram harmonias vocais. Os 4 cantavam, nenhuma banda tinha os 4 elementos cantando, até, desculpa, gravaram o primeiro LP, ao vivo, eles cantavam a mesma quantidade de música. O George Harrison, o John Lennon e o Paul McCartney cantavam o mesmo número de músicas ao vivo. Isso mostra a importância do George Harrison como vocalista. Mas por que eles pararam com isso? Porque ele não estava mais compondo. E aí, composição dava dinheiro. Então, os outros passaram a cantar as suas composições. E o George Harrison acabou ficando com menos música para cantar. Porque os outros ele ganhavam dinheiro. Ele descobriu isso na marra. Compor dá dinheiro. O Paul McCartney, não, o John Lennon tocava violão, tocava guitarra, tocava piano. Ele conseguia ser bem eclético. O Paul McCartney era realmente um ponto fora do curva. Porque ele sabia tocar qualquer instrumento. E tocar bem. E ele conseguia cantar uma música no estilo. No mesmo dia, ele cantou uma música estilo Little Richard. Ele cantou uma música estilo cantor de country, e depois cantou uma música romântica. Ele gravou no mesmo dia, Yesterday, I'm Down e I've Just Enough Face. 3 estilos de música completamente diferentes, numa mesma tarde, e o cara se esgoela, canta uma musiquinha lenta e depois grava um country. Então, ele tinha uma capacidade vocal excelente, um ouvido absurdo, e tocava também qualquer instrumento, inclusive bateria.
Todos eles tocavam bateria. Tem uma música dos Beatles que os três estão tocando bateria, porque o Ringo tinha saído de conjunto. E os três gravaram bateria. Né? Agora, o George Harrison, para mim, até chegar essa segunda fase dos Beatles, mais elaborada de letras, ele era o mais musical de todos. Primeiro, que era o que mais se preocupava com instrumentos. O George Harrison tinha trocentas guitarras, porque para cada música ele queria uma sonoridade diferente. Ele se preocupava com a sonoridade. O McCartney usou só 3 baixos durante toda a carreira dos Beatles. O Lennon só usou 2 modelos de guitarra durante a carreira dos Beatles. O George Harrison usou 15 modelos de guitarra, 8 violões. Ele se preocupava com o som. Então, ele tinha essa preocupação. Quem afinava os instrumentos antes de começar os shows, até 64, 65, ele ficava lá sentado, porque os outros não tinham paciência. Mas ele tinha paciência para fazer isso. E o George Martin tinha toda uma formação de maestro, uma formação de produtor, um cara que tinha produzido não só músicas experimentais como esse drum and bass que eu falei, como ele produzia discos de comédia, orquestras, cantores. Ele tinha uma banda caribenha que ele produziu, que foi sucesso. Só que os Estados Unidos sempre vetavam, mas o George Martin, antes dos Beatles, teve várias músicas em primeiro lugar como produtor. Então ele não era um coitado agora, ele foi obrigado a assinar. Ele não queria gravar, mas ele foi obrigado, porque ele cometeu um grande erro na Inglaterra naquela época. A secretária dele era amante dele enquanto ele era casado. Ele se separou, casou com ela, mas o diretor da EMI não perdoou. Aí chegou a época, como punição, ele vai ter que então, contratar esses caras que eles não queriam que fossem contratados. Ele obrigou ele a contratar os Beatles para produzir 6 músicas só. Só que ele se encantou com a banda e falou: eu vou produzir muito mais do que 6 músicas. Mas os Beatles chegaram para ele com uma obrigação, não com uma escolha própria, porque ele já tinha recusado. Então, eu vejo eles como músicos fenomenais. Até porque eles ousaram antes que qualquer outro artista ousasse. Eles colocaram distorção, microfonia numa música, quando microfonia era um acidente de estúdio que era proibido de ser gravado. E eles botaram em Ashley Fine. Acharam lindo a microfonia. A distorção 2 anos antes de Jimi Hendrix gravar. Estilos de música, eles gravaram, tem um pedaço a própria Ashley Fine, ela é meio tchá-tchá-tchá. Ela tem uma batida, uma quebrada de bateria. O Ringo criou a bateria em Ticket to Ride, que não era comum ter aquele tipo de batida de bateria. Né? Os riffs de guitarra, era grande disputa entre eles, os Rolling Stones, quem fazia um riff melhorzinho, né? I Feel Fine, Day Trip, Satisfaction. Agora, em 63, os Beatles queriam usar distorção em She Loves, foi proibido. George Martin foi na minha impressão, eles usavam fuzz em She Loves. Eu não consigo imaginar She Loves com fuzz, mas eles queriam usar. Eles foram botando instrumento, por exemplo, o primeiro uso na música popular do sintetizador Moog foi com os Beatles. No Abbey Road. George Harrison comprou, todos eles usaram. O primeiro uso de um sintetizador Moog na música popular. Como o primeiro uso de um sitar numa música popular, importante falar, George Harrison não tocava sitar, ele tocava sitar. Sitar é aquele brinquedinho que a gente toca, fica aqui. Um instrumento indiano, sitar. Então ele foi o primeiro a usar sitar, usar tambura, vários instrumentos. Ele trouxe, os Beatles trouxeram não só rock, eles trouxeram a estrutura da música indiana. Here Comes the Sun, o Ringo falou, cara, foi a coisa mais difícil do mundo gravar Here Comes the Sun. Porque aquele diz, aquilo tem quebradas de música indiana. Tem 3 andamentos diferentes ali que o Ringo ficou louco para gravar. E aqui na bateria era difícil de fazer. O George trouxe isso. E eles adoravam isso. E outra coisa que eu acho que é a mais importante dos Beatles para nós aqui no Brasil é que Lizzy Bravo gravou. E Across the Universe. Ele tinha perguntado o álbum preferido de cada um dos Beatles. Então. Álbum preferido. Você então falando álbum preferido dos Beatles. Qual Beatles?
Porque cada disco é uma banda diferente. Eu não consigo escolher, porque cada disco é uma banda diferente. Mas se for escolher qual é, eu vou escolher o Beatles, que é o que apresentou Beatles para mim agora. Se você escutar cada disco dos Beatles, você tem uma banda diferente. O meu preferido é o último que eles gravaram, né? Mas enfim, mas eu gosto dos outros todos, e o meu preferido de Caetano da Tropicália é o disco que ele gravou em Londres, Transa. Que o próprio Caetano diz uma coisa importante. Lá em Londres, ele aprendeu a cantar, ele disse que não gostava das gravações dele, aprendeu a tocar o violão, ganhou, o produtor incentivou ele a ele próprio tocar o violão, então ele voltou tocando o violão, que ele não fazia isso. Então foi lá em Londres. Lá em Londres ele descobriu o Rolling Stones, porque ele foi para lá com Beatles, né? Mas Rolling Stones ele não ligava muito, não. Lá ele assistiu o show ao vivo e aí ele se encantou com o Mick Jagger, com a presença de palco, e aquilo para ele foi outro acontecimento. Então, Trans é um pouco o resultado dessas novas descobertas dele próprio, e as músicas são sensacionais, né? A gravação é muito boa. Então, esses dois discos aí, um de 69 e outro de 72, tá? Eu acho que eu não tenho um álbum preferido. Eu tenho músicas preferidas, assim, até pela sonoridade. Eleanor Rigby, para mim, é uma música que eu sou fã. Eu sou apaixonado pela melodia de Eleanor Rigby. Aquilo me faz viajar. Eu acho que está no álbum. Revolver. Não, No Revolver, eu acho que seria o Revolver. Boa! Porque, para mim, é o que mais me fala o coração. Tá? Revolver também é meu preferido. Sou completamente apaixonada. Você tinha que dar depoimento também, né? Já vi que você conhece. Você dá uma... Ah, Revolver? não, muito menos do que vocês, certamente. Mas é isso. Muito obrigada a vocês três. Foi maravilhoso poder ouvir vocês. Foi uma conversa muito boa. Muito obrigada novamente ao Willy, ao Caio, especialmente a Inan por tudo. E muito obrigada a vocês por terem ficado até o final. E é isso. Ah, só teve uma pergunta, então. Que feio, hein? Não tem. Passando o tempo. Nem nos atacamos, nem brigamos, tá vendo? Eu tentei, eu fiquei chocado. Claro.